Recording is on. Então, gravando. Então, vamos lá. A primeira matéria do bloco, né, que engloba aí a primeira questão e algumas outras, é sobre o nome científico. Vocês lembram como que é feito o nome científico? O nome científico, ele é sempre formado por dois nomes, né? Sendo o primeiro o gênero e o segundo o nome da espécie, certo? Então, ele é formado... Deixa eu abrir, compartilhar a tela aqui. Então, ele é formado, pessoal... Cadê? Aqui. Então, ele é formado, né, por esses dois nomes. E... Aqui, compartilhar aqui, vai ser melhor. Para vocês visualizarem. Então, por exemplo, o nome Homo sapiens. Homo sapiens, né, é o nome aí da espécie humana, né, o nome científico. Então, Homo é um gênero. O que quer dizer gênero, pessoal? O gênero da espécie é um dos últimos grupos que a gente tem aí. Quais são os grupos, as classificações que a gente tem? Deixa eu voltar aqui, ó. A gente tem, né, o reino, que é o grupo maior de todos. A gente tem o filo. Tem também, né, a classe, que ela é menor que o filo. Tem a ordem, família, gênero e espécie. Espécie está, por exemplo, no ser humano, né? Homo sapiens. Então, são todos os homens, né? Homens, mulheres, né? Homens é porque é a humanidade que a gente fala, tá? Então, espécie é o grupo de seres iguais, todos os homens, né? Toda a humanidade. E gênero? Aí tem um homem, algum outro hominídeo antigo, né? O que é o hominídeo? São aqueles homens pré-históricos, tá? Tá aí junto também, que é bem semelhante. Aí família já engloba seres mais diferentes, ordem mais diferentes ainda, e por aí vai. Reino que a gente tem, né? O reino, nosso reino, é o reino animal. Nós temos aí 5 reinos: o animal, o plantae, o fungi, que é os fungos, o protista, que são os protozoários, e o monera, que são as bactérias. Então, beleza. Então, a gente tem aí, né? Por exemplo, nos homens, qual que é o reino? Animalia. Nós somos animais. O filo, cordata. O que é cordata, pessoal? Que a gente tem coluna vertebral, nós somos vertebrados. Mamália, quer dizer que são os mamíferos. Pois ordem, primatas. Ou seja, aí tá os macacos e os seres humanos. Família, Hominidae, tem vários seres aí, homens pré-históricos. Gênero, Homo, também tem outros pré-históricos aí. E a espécie nossa é Homo sapiens, que é o homem atual. Tá bom? Então, as regras é que, ó, presta atenção nesse nome. A primeira letra é maiúscula e a primeira letra do segundo nome é sempre minúsculo. Então, só a primeira de todas vai ser maiúscula. Ele tem que estar em itálico. O que é itálico? Tortinho pro lado, ok? Então, o nome da espécie tem que estar, né, com a letra maiúscula a primeira e depois tudo minúsculo e também em itálico, tá? Então, a primeira questão, deixa eu abrir aqui, mostra aí, né, qual que é a que está escrito de forma correta. Aí você tem que ver a que tem a letra maiúscula primeiro. A primeira letra maiúscula, o resto tudo minúsculo. E tem que estar em itálico. Apesar que eu não pus nenhum itálico aqui, né? Me perdoa, gente, desculpa. Era para estar em itálico. Mas enfim. A segunda. A terceira também é sobre a mesma coisa, né? Canis familiares, que é o cão doméstico. O lobo, o nome científico dele é Canis lupus. O coiote é Canis latrans.
Então, tem o cão doméstico, Canis familiaris, o lobo, Canis lupus, e o coiote, Canis latrans. E aí, esses três animais, eles possuem o mesmo o quê? Pode ver que todos têm o nome Canis, né? Canis familiaris, Canis lupus e Canis latrans. Então, Canis é o mesmo nome. Então, já é uma dica aí. Lembra que o primeiro nome é o nome do gênero. Então, beleza. Na 2. O Brasil é considerado o país com o maior número de seres vivos diferentes no mundo. Segundo os cientistas, isso acontece porque nosso país tem muitos ambientes naturais com grandes e diferentes ecossistemas. Sendo assim, podemos afirmar que nosso país tem uma pequena biodiversidade, uma razoável biodiversidade, a maior biodiversidade do mundo e a menor biodiversidade. Então, vamos falar sobre biodiversidade. Só um instante. Vou compartilhar a tela com vocês sobre biodiversidade. O que é biodiversidade, pessoal? Espera aí, deixa eu abrir aqui. Pessoal, biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera. O que é biosfera? É onde tem vida na Terra, em determinada região ou época. Ou seja, diversidade. Então, por exemplo, se eu olho a floresta amazônica, pensa quantos animais tem no meio dessas árvores. Pensa quantos peixes e outros animais tem nessas águas, nesses rios. O tanto de passarinho que deve ter nas árvores. É muita coisa, né? Ou seja, a biodiversidade é muito grande na Amazônia. Ou seja, tem muitas diferentes espécies, tá? No deserto, você olha esse deserto aí, você consegue pensar em quantos animais vivem no deserto? Capaz que você não pensa mais que 5, não. Quer dizer, são poucos animais vivendo aí, né? São poucos animais no deserto. Então, poucas diferentes espécies. Então, a biodiversidade é pequena. Então, no Brasil, é uma grande. Agora que eu vi Ellen, você mandando mensagem aqui. Meu café. Acho que vocês não lembram, mas teve um ano, acho que vocês não estavam ainda sendo aluno meu, não, que toda hora eu levava um copo de café para a sala. Mas então no Brasil, se tem muita quantidade de seres vivos, né? Então quer dizer que tem uma grande biodiversidade, ok? Só um minuto que eu vou compartilhar a tela do próximo matéria aqui. Ah, você lembra, Ellen? Beleza? Então, deixa eu descompartilhar aqui e vou abrir o próximo tema, que é célula. Pessoal, célula. Vocês lembram de célula? O que acontece? A gente tem vários tipos de célula, né? E o que é a célula, primeiramente? Célula é a menor parte de um ser vivo, né? A parte viva de um ser vivo. E alguns seres vivos possuem uma única célula. Tem seres vivos que possuem uma única célula, certo? Beleza. Então, eu tenho aí a célula como a menor parte do ser vivo. Nós, seres humanos, possuímos trilhões de células. Dá para imaginar esse número? Trilhões. Muito mais que milhões, bilhões. Então, quantas células será que tem aqui, né? Muita coisa. Então, pessoal, é a menor parte. Eu consigo ver uma célula? Não. Só se for através do microscópio, né? Então, a célula, ela é composta, né, de membrana celular, que é a parte externa dela, que protege ela.
Dentro dela tem o citoplasma e no centro dela tem o núcleo. Dentro do núcleo tem o DNA, ou material genético, também chamado de material genético. No citoplasma, a gente tem as organelas. O que são as organelas? Outras pequenas estruturas que ajudam a célula a funcionar, tá? E a membrana é o que protege ela. Cadê? E qual que é a diferença entre célula animal e célula vegetal? Pessoal, a célula animal ela tem um formato redondo, a célula vegetal ela é mais quadrada. O que mais que tem aqui? A célula animal, ela possui estruturas, né, que a vegetal não tem. A vegetal também possui estruturas que a animal não tem. Uma estrutura que a vegetal tem, que a animal não tem, é o cloroplasto. O que é o cloroplasto? É a organela que faz fotossíntese. É ela que faz a fotossíntese da planta. E tem também, a célula vegetal também tem a parede celular, que é o que protege ela, que dá esse formato quadradinho, tá bom? Então, nisso eu já falei a questão 4 e 5. Agora eu vou para a 6. Só um minuto. Ah, não é aqui não. Ué, peraí. Não, não é aqui. Aqui. Então a pergunta é: qual a diferença de extinto e ameaçado de extinção? Então, pessoal, extinto, uma espécie extinta é os dinossauros, por exemplo. O que isso quer dizer? Que ela não existe mais, né? Você não vê dinossauro por aí mais, só em museu e tal, né? E extinto quer dizer que não existe, ok? E ameaçado? Ameaçado quer dizer que se não tomar cuidado, essa espécie vai entrar em extinção, tá? Então a gente tem vários níveis aí. A gente tem, né, extinto na natureza, quer dizer que ainda tem, por exemplo, em zoológico ou em parques. Isso praticamente é considerado extinto já, tá? E ameaçado a gente tem 3 níveis, que é o criticamente em perigo, quer dizer que está muito perigoso de entrar em extinção. Em perigo, que é um pouco menos que esse, e vulnerável, que está ameaçado, mas ainda está melhor. E temos também agora quase ameaçado, não está ameaçado de extinção ainda, está quase. E o pouco preocupante, tá? O pouco preocupante quer dizer que aí pode ficar de olho que talvez ela pode vir entrar em ameaçado, tá bom? Então, extinto e ameaçado, qual que é a diferença? O extinto acabou, morreu. O ameaçado tá, né, talvez entrando em extinção. Começando o processo, talvez, para entrar em extinção. Ok? Próxima questão. Seleção natural. O que é seleção natural? Pessoal, seleção natural é um processo de evolução, tá? Deixa eu abrir aqui. Seleção natural, pessoal, é uma coisa assim, é o processo de como que a espécie evolui. Então, deixa eu contar aqui, relembrar uma história que eu contei já numa aula. Como surgiu, né, o urso polar? Você sabe? O urso polar, ele era escuro antigamente. Aí você perguntou, Célio, como que ele ficou branco então? Através da seleção natural.
Muita gente pode achar, como ele vive na neve, ele vai ficar branco para poder se camuflar. Mas não foi assim que aconteceu. Não é que ele quis, ele pensou em ficar branco. Aconteceu. E como aconteceu isso? Antigamente, né, o urso polar, bem milhões de anos atrás, ele era um animal com cor escura. Ele era um urso igual o urso pardo, certo? O que aconteceu? Ele começou a viver em lugares, né, bem frios, com muita neve. E por acaso aconteceu, né, de um urso polar nascer branco. Ele nasceu branco. Sem querer, nasceu. Uma mutação ocorreu. O que aconteceu? Esse urso polar branco, ele deu muito certo naquele ambiente. Por quê? Porque ele camuflou. Ele camuflando, ele vai caçar melhor. Então ele comia muito mais que os outros. E esse animal, ele começou a se reproduzir muito bem, porque ele tinha força, ele estava comendo. Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Então ele estava comendo muito mais que os outros. Então ele ficou bem forte. E ele ficando forte, pessoal, o que aconteceu? Ele se reproduziu muito. E acabou que nasceu ali alguns brancos também, né? E esses brancos, eles cresceram e deram muito certo, alimentaram muito bem naquele lugar, porque ele camuflava e caçava melhor. Gente, milhares de anos depois, o que aconteceu? Tinha muito mais ursos brancos do que marrom. Por quê? Porque esse urso branco, ele dava muito mais certo, ele comia mais, ele reproduzia mais. E com o tempo foi diminuindo muito a quantidade desses ursos marrons, até passar um tempo de não existir mais. Parou de existir esses ursos marrom nesse lugar, ok? E o que aconteceu? O branco sobressaiu. Ou seja, uma espécie foi extinta e surgiu uma nova espécie. Matheus, coloca no mudo para mim, tá dando um ruído no fundo. Aí o que aconteceu? Obrigada. Então, criou uma nova espécie. Ou seja, uma espécie evoluiu para outra. Através do quê? Da seleção natural. A seleção natural é todo esse processo que eu expliquei. A seleção natural é o processo dessa, né, mudança aí de espécie. Como que uma espécie vira para outra, tá? Através desse processo que eu falei. Então, uma espécie, né, aparece uma mutação, né? Uma fica diferente da outra. Essa outra fica melhor adaptada naquele lugar, se dá muito melhor, reproduz muito melhor, e assim ela toma conta, né, dessa população. E os outros são menos adaptados, acaba morrendo e até existir uma nova espécie, que foi aquela que surgiu de uma mutação. Tá bom? Próximo. Bactérias, fungos, vírus, protozoários são agentes causados de diversas patologias. Cite doenças causadas por bactérias, vírus, protozoários e fungos. Vamos lá. Só um minuto. Primeiro, o vírus, né? Vírus aí que tá atormentando todo mundo, né? Corona. Pessoal, o vírus tem esse formato aí, ó. Só um minuto. Ellie. Não, mas é só um minuto para eu poder abrir um novo slide. Então, o vírus, né? Ele tem vários formatos. Ele pode ser redondo, ele pode ser esse formato aí parecendo, sei lá, uma aranha esquisita, né? E vários outros. Por exemplo, o corona, né? O coronavírus, ele tem o formato redondo, tá? Tem esse formato aqui, ó. Tá aí? Ixi.
Ele tem esse formato aqui, ó, redondo, tá? Com essas coisinhas aí acima dele. Então, o vírus, ele é um ser aí que não é considerado ser vivo. Ele não é considerado um ser vivo. Chega a ser estranho, né, falar que ele não é um ser vivo. Não, gente, ele não é considerado um ser vivo. Então, o que acontece? Ele é um parasita obrigatório. O que isso significa? Que ele só tem, entre aspas, gente, bem entre aspas, vida, né? Quando ele está infectando uma célula. Está infectando uma pessoa ou animal. Ok? Então, o vírus... deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Homem-Aranha. Então, pessoal, o vírus, ele afeta uma célula, infecta uma célula, né? Podendo ser célula animal, célula de planta, gente. Pode ser célula aí, qualquer uma, tá? Até bactéria é infectado por vírus, tá? Tem uma... Esse aqui, por sinal, ó, que eu falei que parece uma aranha, ele é um bacteoro. Ah, esqueci o nome dele. Mas ele, ai, como que fala? Ele infecta bactéria. Bacte, bacteógrafo. Bacteógrafo, o nome dele, tá? Bacteógrafo é o vírus que infecta bactérias. Bacteriógrafo, coloquei no chat para vocês verem, o nome é difícil. Então, o vírus bacteriógrafo, que é esse aí, que eu falei que tem um formato parecido com a aranha, ele infecta bactérias, tá, gente? Então, o vírus, né, ele infecta vários tipos de célula, ele não é considerado ser vivo, tá? E quais são as doenças? Vamos lá. Gripe, né, e seus derivados, né, o coronavírus tá aí, que é um derivado da gripe. Resfriado é uma doença causada por vírus, não é porque você tomou chuva, tá? Temos aí a dengue, a febre amarela, a zika, a chikungunya. Temos aí também o sarampo, a catapora, a cachumba, a rubéola, né? Sarampo, catapora dá manchas na pele, rubéola também. E cachumba dá uma... Aqui fica alto, aqui e aqui, né? Fica bem alto. E o que acontece? Quando aqui fica alto, é uma inflamação aqui, tá? Na uma glândula, causada pelo vírus da cachumba. Temos a hepatite, tem 5 tipos, A, B, C, D e E. Hepatite é uma doença causada no fígado. Temos aí a AIDS, que é uma DST, né? Hoje em dia é chamada de IST. O que é uma IST? Infecção sexualmente transmissível, ou seja, se pega através do sexo, tá? Então temos aí a AIDS, que pega através do sexo, não tem cura, tá? HPV, né, que em mulheres pode transformar em câncer de colo de útero, ok? Oi, Pedro Antônio, bom dia. Temos aí a herpes, que dá uma feridinha na boca, ou tem a genital, que dá uma ferida na genital. Temos a poliomielite, ou também chamada de paralisia infantil, ela dá uma paralisia, né? Temos a raiva, que é causada por mordidas de animais. Temos aí o ebola, que é uma doença que deu um surto recentemente, acho que em 2014, na África. E a varíola, que é uma doença que dava várias bolhas horrorosas na pele, no rosto, que acabou, erradicaram a doença através das vacinas, tá? Bactérias, né? A bactéria pertence ao reino Monera, são unicelulares e são procariões, que é um tipo de célula que não possui núcleo, tá? Ela possui parede celular e pode viver em colônias. Quais são as doenças causadas por bactérias?
tuberculose, que é uma doença causada que entra uma bactéria no pulmão. Pneumonia também. Pneumonia é uma doença causada por bactéria no pulmão, tá? Só que a pneumonia, pessoal, ela também pode ser viral, que é o que está acontecendo no caso do coronavírus. Então, se entrar um vírus no pulmão e fazer uma doença, provocar uma doença, também é chamado de pneumonia. Porque a palavra pneumonia é uma infecção no pulmão, tá? Então, a pneumonia, a mais comum é a bacteriana, por isso que eu pus aqui, porque a maioria delas vai ser bacteriana, tá bom? Temos aí a cistite, ou também chamada de infecção de urina, difteria, ou também chamada de infecção de garganta, tétano e botulismo. O tétano é causado pela ferrugem. Então, por exemplo, se eu tiver um acidente com um prego enferrujado, é perigoso eu pegar tétano. E tétano mata, gente. Botulismo é uma doença que dá em enlatados, né? Comidas enlatadas. Então, se a lata estiver estufada, nunca compre. E se já está em casa, não come o que está lá dentro. Porque se a lata estufar, é um sinal de botulismo. Ok? Meningite é uma doença que afeta a meninge, que é uma pelinha do cérebro, vamos dizer assim. É a pelinha que protege o nosso cérebro. Temos aí leptospirose, que ela é causada, né, pela urina do rato. Então, como que eu pego leptospirose? Enxurrado. Então, se choveu, deu enxurrado, e se tiver algum xixi de rato ali, e a enxurrada, né, pegar aquele xixi, e se eu pisar nele, né, na enxurrada, eu posso pegar leptospirose. Cólera, que é uma diarreia, ok? E a febre de Foyd ou salmonelose, que dá diarreia. As duas doenças dão diarreia, que é causada pela bactéria chamada salmonella, encontrada aí no ovo. A salmonella encontrada no ovo. Ele não vi aqui, eu vi aqui agora. Tem um cara aqui em Japaraíba que morreu de tétano. Gente, eu não sabia também não. Não sabia. Beleza. Temos aí a sífilis, gonorreia e clamídia, que são ISTs. Rayane, leptospirose também dá em outros animais, além dos seres humanos? Olha, não sei. Creio que sim, viu? Porque muitas doenças aqui também tem em animais. Eu posso olhar se a leptospirose ela dá em outros animais, além dos seres humanos. Então, falando aqui, sífilis, gonorreia e clamídia são ISTs, né? O que é isso? Doença sexualmente transmissível. Na verdade, infecção, né? Infecção sexualmente transmissível. E sífilis é uma, gonorreia é outra e clamídia é outra. Cada uma é diferente, mas todas pegam através do sexo e dá corrimento, coceira, feridas nos órgãos sexuais. Gastrite ou úlcera causada pela bactéria H. pylori. Pessoal, gastrite é uma doença no estômago, né? Então, gastrite é uma doença causada, né, no estômago. A úlcera também. A úlcera, ela pode se desenvolver para câncer de estômago, tá? Então, a bactéria, ela pode se transformar, né, num câncer. Então, pessoal, o que acontece? A gastrite e a úlcera, a pessoa tem muita dor no estômago, ela come e dá uma má digestão, sente dor, vontade de vomitar sempre, tá? Febre maculosa ou doença do carrapato, né? Febre maculosa também é popularmente chamada de doença do carrapato, que é a doença que o carrapato traz para os animais e para os seres humanos. O carrapato estrela, né? Temos aí a hanseníase, ou também chamada de lepra. Lepra é um nome antigo, tá?
Hanseníase é o nome mais recente. O que acontece? A pessoa que tem hanseníase, ela tem várias feridas na pele e a pele vai, tipo, desfazer. A mão, por exemplo, se ela tá na mão, a mão vai meio que desfazendo, gente. Depois de um certo tempo, ela começa a perder as pontas dos dedos, depois os dedos. É horroroso a hanseníase. Hoje em dia, a hanseníase não mata e não causa isso mais, porque ela é descoberta rápido e tem cura. Mas antigamente, gente, não tinha cura. A pessoa ficava isolada pro resto da vida, porque não tinha cura, e aquilo só, né, desfazia. Cotovelo, joelho, pé, mão, começava a desfazer. Rayane, carrapato estrela é aquele carrapato pequeno e vermelho. Ele é bem marrom, tá? Ele é pequenininho mesmo, mas não é o comum de cachorro, não, tá? Ele é comum em outros animais e pode pegar no cachorro. Se ele pegar no cachorro, ele vai causar doença, né, do carrapato nele. Ah, Ellen, eu pesquisei aqui, a leptospirose só pega no ser humano. Obrigada, ok? Que bom que você foi mais rápida. Obrigada. Então, beleza. Coqueluche ou tosse comprida é uma doença causada aí, né, nas vias respiratórias, que a pessoa tossia muito, 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 muito. Hoje em dia quase não tem coqueluche mais por conta da vacinação. Cárie no dente, né? Todo mundo sabe o que é cárie, né? Quando o dente começa a ficar preto. Peste bubônica ou peste negra é uma doença que matou muita gente no século. Século não. Idade Média. Acho que no século XIV, se não me engano. E é uma doença causada aí pela pulga do rato, tá? É uma doença que tem até hoje, mas muito pouco. E foi a primeira grande pandemia da humanidade, né? Mais recente. Dos quando se tem escritas, né, relatos. Então foi uma grande pandemia que matou 1/3 da população mundial. Isso é muita gente, matar 1/3. E ela durou anos e anos e anos, muitos anos mesmo. Então, vamos lá para os protozoários. Protozoários, né, pertencem ao reino protista e são eucariontes, ou seja, a célula deles possui núcleo. São seres unicelulares, com uma única célula, e eles se reproduzem dividindo ao meio, né, que a gente chama de reprodução assexuada. Doenças causadas por protozoários, bem menos que as bactérias, né? Temos aí a amebíase, que é a ameba, que dá no intestino, a pessoa tem diarreia. Doença de Chagas, que é causada pelo barbeiro. O barbeiro pica e a pessoa fica contaminada. E ele pode afetar o coração, ou o esôfago, ou o intestino. Não tem cura. O que acontece? Essa doença, eu consigo matar o Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença, que é o protozoário que causa a doença. Porém, o estrago que ele faz no organismo é irreversível. Então, por isso que se diz que a doença de Chagas não tem cura. Leishmaniose, que é uma doença muito afetada pelos cachorros, né? Porém, eu posso pegar, o ser humano pode pegar a leishmaniose, né? Giardíase é uma doença também causada aí, né? Que causa diarreia, giardia, né? Causa diarreia. Malária. Gente, malária tem muito caso na Amazônia, porque ela é causada por um mosquito, que nem a dengue. Só que a malária, gente, ela é muito violenta com o nosso organismo. Ela derruba a pessoa, dá febre aí de 39, quase 40 graus, né? Então, é uma doença bem complicada. Não tem cura, mas tem como amenizar os sintomas até o nosso organismo curar da doença, tá?
A gente se cura, mas não tem um remédio para se curar, ok? E tem a tricomoníase, que é uma doença, né? Que é uma IST, né? Ela causa aí uma doença nos órgãos sexuais, principalmente na mulher. É muito raro o homem ter tricomoníase, é mais a mulher mesmo. Não que o homem não tenha, tá, gente? É porque se ele tiver, provavelmente não vai ter sintomas. Aí ele transmite para a mulher e a mulher que tem os sintomas, tá? O que acontece? Começa a sair um corrimento branco, esquisito, leitoso, né, do órgão sexual feminino, e muita coceira, ardência, tá? E toxoplasmose, que é uma doença que é transmitida através das fezes do gato, tá? Deixa eu ver, agora eu vou entrar dos fungos. Fungos é bem menos, tá? Bem menos doenças. Cadê? Doenças causadas por fungos. Aqui. Os fungos, eles podem sim trazer doenças pra gente, mas é bem raro, tá? Geralmente os fungos, eles são decompositores, né, igual eu já falei. Eles fazem outras coisas, né? São os cogumelos também, né? São poucos fungos que causam doenças, tá? É bem raro. E a gente tem a micose de unha, que a unha fica aí amarelada, esquisita, com formato totalmente esquisito, né? Isso é uma doença causada por fungo. Tem como curar. Tem a candidíase vaginal, ou a oral, que é na boca, que dá essas coisas brancas dentro da boca. É também chamado de sapinho, tá? Aqui no cantinho da boca, às vezes na língua, a língua ficou toda branca, tá? Isso se for oral, na boca. Se for a vaginal, né, é dentro do canal do canal da vagina, né, que fica assim todo esbranquiçado. Psoríase versicolor, né, ou chamado também de pano branco, que dá essas várias manchas nas costas, tá? Também é uma doença causada por fungo. A frieira, ou também chamada de pé de atleta, que é uma ferida que dá entre os dedos. Isso aqui, gente, é não enxugar, lavar o pé, tomar banho, não enxugar direito e calçar um tênis ou um sapato fechado. Porque aí fica úmido, aí o fungo reproduz com a beleza no lugar úmido. Então, além do chulé, pode dar frieira, tá? Então, secar o pé direitinho antes de colocar um sapato fechado. E a tínia ou impinge, né? Que é, deixa eu tirar minha câmera para vocês verem, que é essa ferida redonda que pode dar em qualquer lugar na nossa pele, tá? É uma ferida redonda, com as bordas vermelhas, e isso coça muito, tá? Repararam aqui que a maioria todas, né, as micoses são doenças causadas na pele, né? Por quê? Micose significa doença de pele, e aí as causadas por fungo, né? Micose, na verdade, é doença de pele causada por fungos, vou traduzir, vamos dizer assim, ok? E além delas, a gente tem a meningite fúngica. Lembra que eu falei da meningite em bactéria? Pessoal, a meningite é a doença que dá na pelinha ali do cérebro, né? Então pode ser causada por fungo. Aspergilose, que é uma pneumonia fúngica, ok? E essas doenças, ok? Então, próxima pergunta. Essa é a 8. Por que os vírus não são considerados seres vivos? Eu já falei, mas repetindo. O vírus, como ele não se reproduz sozinho, ele não tem metabolismo próprio e ele só tem metabolismo próprio, né? Metabolismo, gente, é tudo que acontece de reação química no organismo.
Então, como ele não tem metabolismo próprio e só reproduz quando ele infecta uma célula, ele não é considerado ser vivo. Porém, há polêmica sobre isso, tá? Então, tem essa polêmica, porque tem gente que fala assim, não, ele pode ser considerado ser vivo, mas outros falam assim, não, para ser vivo, ele tem que reproduzir, fazer metabolismo, né? E ele não faz isso, então, né? Ele faz outras células reproduzirem para ele. Ele mesmo não se reproduz, tá? Aqui, quais são as doenças? Aí eu falei e tal. Como eu já expliquei cada doença, não vou falar sobre o número 10. Nem a 11, a 12. Ok, 12. Medidas de prevenção da dengue. Pessoal, como eu previno a dengue? Evitar água parada. Aí vocês vão falar, evitar água parada em vasinho de planta, fechar a caixa d'água, e várias outras coisas da dengue, né? A que eu estou lendo é a 9. A do vírus, sim, a do vírus é a 9, ok? A 13 é o formato, né? Vírus, bactérias, protozoários, como eu já expliquei, né? Eu vou pular essa, porque eu já expliquei cada um, já mostrei a imagem de cada um. Ok? Beleza. A 16, vacina e soro. Qual que é a diferença de vacina e soro? Espera aí que eu vou abrir aqui para a gente falar sobre isso. O que é uma vacina, pessoal? A vacina, ela estimula o seu organismo a produzir célula de defesa. O que significa? Quando eu fico doente, vamos supor que eu peguei uma gripe. Meu organismo, ele repara que tem algo errado, que tem um invasor ali. Então, ele vai lá e fala assim, ô célula de defesa, corre aqui, tem algo estranho aqui. Aí ela vai lá, olha, é um vírus. Peraí, pega um deles, pega o DNA dele, né, e faz um anticorpo, né, uma outra célula de defesa, um anticorpo, para matar aquele vírus. Por quê? Tem que ser um específico para poder matar. Aí ele produz, isso demora alguns dias, podendo ser de 3, 5, até uma semana, às vezes até mais, dependendo da doença, né? Aí ele produz aquele anticorpo. A hora que produz esse anticorpo, ele vai lá e mata o vírus e todos os outros, né? Então, isso é como o nosso organismo, né, mata vírus, bactérias e outros seres que são patológicos, que causam doença, tá? Patológico quer dizer que causa doença. A vacina, o que ela faz? Ela faz o meu organismo fazer anticorpo sem ter a doença, né? Por exemplo, a gripe, eu curo dela porque o meu organismo se cura sozinho. Eu não preciso tomar remédio para gripe. Nossa, de vez em quando eu tô gripada, eu vou lá e tomo remédio pro meu nariz desentupir. Mas você não tá tomando para matar o vírus da gripe. Você tá tomando remédio pro nariz desentupir. Ou para dor de cabeça diminuir, porque tem um remédio para dor de cabeça. O que acontece? Você toma para os sintomas, você toma remédio para os sintomas. Não existe remédio da gripe, não existe remédio que mata o vírus da gripe, certo? Então, meu organismo que elimina o vírus sozinho. Aí, quando eu vou lá e fico doente pelo mesmo vírus, porque gripe, gente, tem vários vírus diferentes, por isso que a gente gripa todo ano. Mas vamos supor que eu peguei exatamente o mesmo vírus, 2 meses depois. Eu peguei exatamente o mesmo vírus. Meu organismo, ele, né, percebe que tem algo errado ali. Ele vê, opa, eu conheço esse vírus.
produz todos os anticorpos que já tá lá, né? Armazenado, chama célula de memória. Ela tá lá, salva, reproduz ali, né, em grande quantidade, rapidamente, vai lá e mata o vírus rapidamente. E eu nem tenho sintomas de gripe. Às vezes eu fico gripada aí meio-dia, um dia inteiro, só, acabou, né? Por quê? Meu organismo foi lá e matou tudo, certo? Antes mesmo de apresentar toda a doença. E a vacina, ela faz isso. A vacina, pessoal, o que acontece? Ela vai lá, mata, né? Desculpa, mata não. A vacina vai lá, coloca dentro de você um vírus ou uma bactéria morta, ou um pedaço do vírus, um pedaço da bactéria, para que o seu organismo acha que aquele ali vai te causar doença e produz o anticorpo, que é uma célula de defesa. Aí ele produz anticorpo. Se por acaso eu tiver contato, né, com aquele vírus da gripe, vamos supor que é a vacina da gripe, com aquele vírus ali, que eu tomei a vacina, meu organismo descobre na mesma hora que é o mesmo, vai lá, opa, eu tenho célula para matar isso aqui. Vai lá e mata, e eu nem fico doente. Ou eu fico doente aí um dia, ou fico uma doença muito levinha, né? Então a vacina, ela produz anticorpo. Ela faz seu organismo produzir um anticorpo para que você não fique doente, tá bom? E o soro? O que é o soro? O soro é eu injetar o anticorpo pronto. Aí você fala, Laucélio, não é mais fácil então usar o soro? Que aí eu já tenho o anticorpo pronto e eu coloco e pronto. Mas o soro, gente, ele é usado para quando você está doente. A vacina é para prevenir a doença, né? O soro é quando eu preciso de coisa rápida, porque a vacina ela demora em fabricar os anticorpos uma semana mais ou menos. Se a pessoa está doente, um estado assim grave, eu não posso vacinar ela para demorar vários dias, né? Para ela produzir anticorpo, ela se curar, tem que ser algo rápido. Então, o soro. O soro, pessoal, ele é fabricado geralmente em cavalos, outros animais também, mas principalmente cavalo. Então, ele é injetado, né? O vírus, o que for, ou no caso do soro antiofídico, que é o soro do veneno da cobra, né? A pessoa foi picada pela cobra, né? Como que eu vou me curar desse veneno? Através do soro antiofídico, que é, eles pegam o veneno em pequena quantidade, injetam no cavalo, o cavalo produz anticorpo para matar o veneno da cobra, e eles pegam os anticorpos do cavalo e guarda num frasco. Aí a pessoa, né, foi picada, eles injetam esse frasco na pessoa e esses anticorpos matam o veneno, a toxina. Ok? Então, ou se a pessoa está doente e eu preciso do soro, por exemplo, o soro antitetânico, que é da doença de tétano, a pessoa, né, tá achando que pode ter pegado tétano. Então, ela teve um acidente com prego enferrujado, né? Aí, o que que acontece? A pessoa fala assim, olha, eu tive um acidente com prego enferrujado, tô com medo de pegar tétano. Aí, o pessoal, né, da saúde, médico, enfermeiro, o pessoal do postinho vai lá te dar a antitetânica. O que é? Um soro com todos os anticorpos ali, porque se você tiver pegado a bactéria, ela vai e mata aquilo antes de apresentar a doença, porque é uma doença barra pesado, tá? Então, essa é a diferença. A vacina, pessoal, ela evita uma doença, ela previne a doença. O soro, ela lhe trata a doença, ok? Deixa eu ver aqui. Aí, pessoal, o próximo tema é os seres vivos, fungos e animais. Aí eu vou falar com vocês depois na próxima aula, tá? Sobre isso. E
Eu tô pensando talvez até fazer um vídeo, tá? E mandar para vocês, porque não vai dar tempo, eu preciso encerrar nossa aula agora. Então ficou faltando. A Ellen fala, é porque eu não posso, velho, eu tenho aula agora, tá bom? Às 10. Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês a fazerem, né, essa atividade de revisão do 7º ano, viu? E a matéria do 7º ano é muito grande, muito grande. Então é muita coisa. Eu sabia que eu não ia conseguir terminar. Ou eu faço uma aula amanhã com vocês, ou eu faço um vídeo e mando para vocês. Vou ver o que eu vou fazer, tá bom? Então, pessoal, eu já tinha feito. Que bom, pelo menos você vai corrigindo, ver se tá certo, né, Rayane? Vou terminar de parar. Vou parar a gravação aqui, peraí.